Olha, o Paulo Henrique Ganso, ele tem um histórico de cirurgias, no plural, no joelho. A primeira que ele fez, uma artroscopia de reconstrução de ligamento, foi em 2007, em um joelho. Em 2010, ele fez no outro joelho. Em 2012, ele fez mais uma. E aí, para mim, a partir daí, de 2012, a carreira dele despenca. Despenca sobre aquele jogador do qual tínhamos expectativa de vestir a camisa 10 da seleção numa Copa do Mundo. Eu acho que avaliar o Ganso até 2012 é uma coisa, e depois de 2012, eu acho que é outra. E vocês? Eu fui, o Eric até citou, eu fui um dos grandes críticos do Dunga na época de 2010. Se vocês lembrarem, a reclamação era maior pela convocação do Ganso do que pela convocação do Neymar em 2010. Pela exuberância do futebol que ele mostrou e tudo mais. Eu acho que a questão, quando se fala de Ganso hoje, você tem que fazer, vou me permitir aqui um momento Samidana, você tem que avaliar preço e valor. Os números. Preço e valor, a diferença entre preço e valor. Os números também. Ele é um jogador hoje que você não pode pagar um preço por ele ter sido o Paulo Henrique Ganso que ele foi, a nostalgia que ele gerou em todos nós, de o Brasil ter de novo um camisa 10 clássico, canhoto, elegante. Ele não vale o que ele valeria naquela época. Eu acho que um clube fazendo um investimento pesado no Ganso hoje é uma loucura. Tem que chegar no Ganso, quero contratar você. Meu amigo, você vale isso para mim hoje. Entendo a parte do negócio, ele tem um excelente empresário, um cara que trabalha para valorizar nem sei se ainda é empresário dele, mas é o Pepinho, né? Giuseppe Dioguardi. O Dioguardi, que trabalha para valorizar os seus atletas e tudo mais. Mas é uma loucura você querer pagar um salário de Europa para trazer o Ganso para o Brasil hoje. Os números... Mas esquece... Os números do Ganso... Vou longe. Diminui o Você valor tem toda a do razão, você tem toda a razão. Esquece os números. Porque é o que eu perguntei para ele. Vem um Ganso de graça. Salário pago para o clube de lá. O que não vai acontecer? Joga no momento do Flamengo? Entre Ganso e Diego, já que a gente se... Eu fico com o Diego. Hoje, Diego. Hoje não joga. Quando o Ganso estava Por isso eu perguntei se Diego sai. Quando o Ganso estava no São Paulo, ele tinha a expectativa e ele achava que ele tinha futebol para jogar na Europa. Quando ele foi jogar no Sevilha, o Sampaoli, vendo que ele não era um jogador rápido, não era um meio-campista de velocidade, de explosão, de chegar à área, o que ele quis fazer? O Sampaoli ligou para o Ganso e disse o seguinte: você vai jogar como o Pirlo. Você vai jogar um pouco mais recuado e você vai soltar a bola e você vai ser um segundo volante. Ele foi e não deu certo. Só que assim, a sensação que eu tenho, acompanhando a carreira do Ganso, quando ele tem uma baixa, quando ele não consegue desenvolver algum papel, ele sente muito. E o que ele faz? Ele fica muito retraído. E ele sente isso muito. Ficou no banco de reserva do Sevilha, arrumou uma briga com a comissão técnica e foi parar no time da França. E nesse time da França, 6 jogos como titular, metade. 90 minutos. Então, assim, é muito pouco. E ele ainda acredita que tem bola para jogar na Europa. Só que aí entra a questão da gestão, né? Do empresário, dos familiares. A bola ele tem. Não tem joelho, né? Não sei se é joelho ou não. Mas a gente não vai taxar porque não sabemos. Ele deixou de ser competitivo, né, Pedro? Exatamente. Porque ele sabemos, ele tem um problema no joelho. Outras coisas para... A velocidade, ele nunca teve. Deve ter agora menos, pela idade e pela problema. Ele tem um desgaste nas cartilagens do joelho que é grave. Competitividade. Mas o Pet, no Brasil ele joga. No Brasil ele joga. Não, claro que joga. Mas no São Paulo, mas na Europa ele não joga. Uma outra claro que joga. Ele não joga. Ele não foi o cara da diferença no São Paulo. Já não foi, mas a pergunta é onde... Eu fui fã do futebol dele. Como e quem tem de concorrência. Porque você acaba de dizer, se tiver a concorrência, ele não joga. O futebol dele envelheceu muito rápido, né? Parece Mas você não acha que a gente está falando de um jogador que, infelizmente, perdeu o corpo. O joelho para um jogador de futebol, para um atleta, é muito importante. Ele tinha que se reinventar em outra posição. Eu concordo, mas isso pode ser que a gente está... Sabe, só o Luiz, que o cara está bem agora de joelho e a gente está assinuando de novo que não está bem. Lembra do Pedrinho? Lembra, um craque. A carreira dele, a partir de certo momento, infelizmente, definhou por causa do joelho. Infelizmente. Fernando Gago, do Boca. Tantos outros. Mas o caso do Ganso, essa mudança, até é interessante o Pet, que foi um camisa 10 de muita capacidade, muito talento e soube, no final da carreira, achar um outro lugar no campo para compensar as dificuldades físicas que todo mundo tem.
quando o Pirlo vai jogar lá atrás no Milan e muda, até o conceito de jogo da própria seleção italiana, ele é um jogador de bola longa, que o Ganso não é. O Ganso é um jogador de bola mais curta, de aproximar na área. Aí ele tem dificuldade para encontrar um outro jeito de jogar. Mas é uma tristeza. E Pirlo é um dos grandes nomes da história do futebol italiano. O Pirlo pega, um outro levanta a cabeça também, e lança 30, 40, 50 metros, não é do Ganso. Mas estamos de acordo que é um outro patamar de jogador? Sem dúvida nenhuma. Eu estou citando um exemplo que foi o próprio Sampaoli que falou isso para o jogador. Sim, pode até se basear no exemplo do Pirlo, mas é um outro patamar de São jogador. Paulo não tem muito crédito nos nossos olhos depois do que ele fez com a Argentina. Então o que ele fala pouco me importa, né? O que a gente sabe do Ganso. Mas vamos falar Às vezes, talvez ele acertou, mas estou dizendo pouco me importa. Então, mas aí o Ganso, excelente jogador. Sim, uma tecnicamente, de um alto nível. Logicamente, Por não se que compara com alguém ele. contrataria o Ganso hoje? Qual é a motivação de um time Contrata o contratar o Ganso? Isso que... Não, Essa é o a time pergunta que não. fica pra mim. Não o time. Não o Porque time. um clube. Não, depende do clube. Você contrata o nome, Pet. Sim, exatamente, mas depende do clube. Estamos falando do Flamengo, falando do Palmeiras. Aí, vou falar do clube que vai brigar para Libertadores. Ganso, nesse momento não joga uma Libertadores. Não tem competência para isso nesse momento. Nesse momento. Você não consegue jogar no clube francês, E é uma que é contratação muito menos pra não competitivo. cair. Clube francês Muito brigando menos pra não competitivo que como uma negócio, você não vai Libertadores. fazer negócio depois, que ele é um cara de 29 anos já. Agora, no campeonato estadual aqui, Ganso vai sobrar. Sim. Ganso vai sobrar. No campeonato carioca vai sobrar. Porque não pode aí fazer chapeuzinho e túnelzinho e caneta e passe. Então. Mas para uma Libertadores... Pro Campeonato Brasileiro O ano também. Campeonato passado- Brasileiro já tem O medo. ano passado, quando ele estava ainda no Sevilha, eu conversei com um amigo dele, um amigo próximo, e eu perguntei por que ele não volta para o Brasil? Porque no Brasil ele sobra, no Brasil ele voltaria e jogaria aqui Você tranquilamente. tem certeza que ele sobra no Eu Brasil? não tenho essa Eu não tenho essa certeza também, certeza. Campeonato Paulista. Não, tudo E bem. falo isso Flamengo, com pro dor, porque Palmeiras, a com gente esse time lembra de do Ganso e investimento. do Neymar começando juntos. Eu adoraria que sobrasse. Mas... Onde é que está o Neymar hoje, onde está o Ganso? Falo isso com dor. Eu acho que o Ganso só não está num estágio melhor. Mas eu tenho eu digo convicção assim, disso, eu por causa digo do assim, joelho o dele. sobra é assim, o Flamengo está atrás do Ganso. O Flamengo é um time com alto investimento, que acabou de contratar um grande treinador e vai jogar uma Libertadores. Então já não é um sobra? Não. É a questão. Bom, vai ter um monte de clube atrás, isso é fato, como já está tendo. Não, mas peraí. Mas a pergunta que eu fiz para Tem um monte dele, de clube atrás? A gente sabe se tem um monte de clube atrás dele? o São Paulo monitorou a situação. O São Paulo ficou de olho na situação do Ganso. O Santos também O monitora. Santos também e agora o Flamengo já... E eu tá acho apontando que ele como joga no O Santos. O Santos está atrás No do Santos Robinho de ele novo. joga. Acredite se quiser, o Santos quer o Eu Robinho. acho que ele joga no Santos, porque olha o Santos que tem Brian Ruiz. Então você botar o Ganso, mesmo Paulo tem o com Nenê. incógnita, e comparado com o Brian Ruiz, que já te mostrou que não dá. O São Paulo tem não o dá. Nenê. E olha o jogador do Copa do Mundo, que foi até bem na sua seleção. Não consegue jogar um campeonato brasileiro. Não, e sim, ainda mas- Santos, que não jogou o Libertadores, não consegue jogar o campeonato porque não tem essa... Jogou, foi eliminado. Quando ele chegou, já estava eliminado. Ele não chegou a jogar. Ele chegou naquele rolo Não chegou a todo, jogar. né? Na Mas época do não rolo. consegue ter competitividade para um jogo forte e rápido que hoje em dia. Eu acho Por assim- isso estou dizendo, é bola que o Ganso tem? Tem. Mas tem bola o Douglas, do Grêmio. Não consegue mais. Tem bolas os jogadores que estão se aposentando, o Danilo, mas não Para mim é consegue saber mais. quanto... Se eu sou diretor do clube de futebol e vou fazer a contratação do Ganso, eu chego, meu querido, todos adoramos Agora, o se Ganso de Diego 2010. foi e não tem outro e uma Agora, aposta... Eu não vou investir em você. Eu faço um contrato de risco com o Ganso. Agora, Não, o contrato de risco não Abelão... existe. O Contrato de Abelão... risco Só de risco que existe. você fazer para o Ganso é o seguinte, você vai ganhar pouco, mas com... Contrato você de risco inverte a ordem. repartir, Com salário baixo fazer parte, e eles resultado pagam, com bônus, fazer entendeu? parte, dar uma chance, Títulos e recuperar, tudo tentar mais. recuperar o jogador, Mas- que é válido, que é um jogador que vale a pena pela qualidade técnica que a gente lembra. Sem dúvida. Ele tem uma Mas você vai qualidade contratar a lembrança? muito em cima de média. mas Assim, além de ser Lembrança fã não joga, do que o Pet. Ganso já jogou, Lembrança não joga. eu acho que o Ganso é um cara sensacional. Ele tem uma história de vida Sei. muito bacana, de luta, de superação, e é um cara muito legal. Eu torço muito por ele. O Abelão, que é outro cara muito legal e é nosso telespectador, certamente, para ele pensar essa contratação, ele tem algum plano, alguma ideia, que deve envolver departamento físico, departamento médico do Flamengo. Abelão, atenda ao nosso convite, vem aqui o Seleção. E uma das perguntas que a gente vai te fazer é essa.
quais são os seus planos para contratar o jogador que André Hernan avaliou de forma cruel. Olha o card que o Hernan fez do Paulo Henrique Peguei o Ganso, conjunto ó. da obra. Então, mas eu não quero entender por que você avaliou o cara desse jeito e falou que ele sobra. Técnica. Eu não entendi. Não, técnica sobra. Aí Deu 4 de 5. eu poderia dar até 4,5, mas bom. Velocidade 2 de 5. Entrega 2 de 5 e finalização só 2 de 5? O Muricy, em 2011, quando o Santos foi campeão da Libertadores, ele pegava no pé do Ganso. Falava assim, entra na área, faz gol. O único jeito de você fazer gol é entrando na área. Uma bronca do Muricy quando ele estava no auge. No São Paulo, a mesma história. Os treinadores também sentiam essa dificuldade dele entrar na área, não finalizava, não chutava. Ele preferia o passe ao chute. E ele tinha a possibilidade, gol aberto, ele dava o passe. Com o Muricy no Santos, um dos grandes jogos da carreira do Ganso, contra o Cerro Porteño. Que o Neymar tá fora, Ele destrói. ele acaba com o jogo em Assunção, o Santos passa numa situação difícil e vai pro título. E o motivo derradeiro da não ida do Ganso à Copa da África é um tanto quanto inusitado. Não pegou bem na comissão técnica aquele pedido dele para o Dorival de não sair. Era o Dorival o técnico? Dorival. De não sair contra o Santo André na final. Final do Campeonato. O Dorival vai tirar o Ganso nos minutos finais e o próprio Dorival encarou numa boa. Ele falou, não, mostrou personalidade. A comissão técnica da seleção à época não gostou. Achou que não cabe ao jogador dizer que ele fica quando o técnico tá mandando. Não sei se você lembra da cena. O Ganso não sai, o Dorival pede para ele sair, ele fala, não vou sair, vou ficar. E ele fica, ele estava jogando muito bem, era os minutos finais. E ele fica. O Dorival encarou numa boa. Mas eu tenho uma informação super quente que, à época, a comissão técnica não aprovou o comportamento do jogador. É mania de Comissão querer técnica ser... da seleção. Mania de querer ser Bedel Era e não o treinador. Dunga e o Jorginho. Dunga e Mas é Jorginho. pelo estilo da comissão Não, técnica. o Dunga não seria titular. Se ele fosse a Copa, o Ganso, ele seria um jogador de grupo. Ele estava, inclusive, no E grupo. merecia. Ele estava, inclusive, no grupo Merecia. dos 35. Naquele momento, acho que ele e o Merecia. Neymar mereciam Ele estar no estava grupo. no grupo dos 35. Ah, aquela história. E é um argumento que a gente tem que entender, concordando ou não. O Dunga tinha muita experiência em seleção brasileira, passou por várias situações. E o argumento dele à época foi esse. Eu achei que eram muito jovens para uma Copa do Mundo e tal. Você respeita o argumento e discorda. Eu discordava. Eu acho que o que eles estavam jogando naquela época, ele acabou levando um monte de jogador que nem entrou em campo. Essa foi a questão. Como o Tite também, nessa Copa de foi a questão. 2018, Quantos levou um anos monte de jogador que nem entrou em tinha campo. o Neymar na época? Bom, o Ganso tinha... Hoje ele tem 29 e tinha 21. O Neymar era garoto também. Não, é 21. O Neymar era garoto. O Neymar estava na segunda temporada como profissional. garoto. Sim, mas quantos anos? 19? Eu acho que 18? isso aí. A gente descobre já, pô. Vamos Se ver. hoje ele tem 26, A diferença... por aí, 18, 19 anos. Mas aí muito novo e o Ronaldo não era muito novo quando foi 94, para 94? sim. O Parreira pensou diferente do Dunga. Eu falo, né? os argumentos você respeita, mas concorda ou discorda. Exatamente.